começamos com uma oração. Everything begins in the Guru and ends in the Guru. Tudo começa no Guru e termina nele. So the Gurudev, Baba Hari Harananda, they bow Então, eu me curvo, o Gurudev Baba Hariharananda, with all that I am. com tudo que eu tenho. The Guruji, Pragyananda Baba, I bow Ao Guruji eu me curvo, humbly. humildemente. To the Supreme Almighty, I bow. Ao Deus Todo-Poderoso eu me curvo. To the risen Christ, I bow. Ao Cristo que renasceu, eu me curvo. The lineage of Kriya Yoga masters, I bow. Eu me curvo à linhagem de mestres da Kriya. The saints and sages of all religions and time, I bow. Me curvo a todos os santos e sábios de todas as épocas e religiões. And all of you assembled here today, E todos vocês que estão reunidos aqui hoje, I bow. eu me curvo. On this special day, Nesse dia especial, the resurrection of the Christ. a ressurreição de Cristo. Every Easter Sunday is a memory that comes back to me. Todo domingo de Páscoa é uma memória que volta para mim. It is a simple thing, É uma coisa simples. and something you almost wouldn't expect. E algo que talvez a gente nem esperaria. On Easter Sunday, we used to always go and visit my mother. Então, no domingo de Páscoa, a gente costumava visitar a minha sogra, In the afternoons. nas tardes. And we opened the door and we'd see her. A gente abria a porta e a via, And the first thing she would say is, Christ is risen. e a primeira coisa que ela dizia é: Cristo está de volta. She was a very simple person, Ela era uma pessoa muito simples, but her faith was deep. mas a fé dela era muito profunda. Sometimes I think to myself, Às vezes eu penso comigo mesmo, if I could be more like her. se eu fosse um pouco mais como ela, There was always a Bible within arm's reach in her house. na casa dela sempre tinha uma Bíblia que estava ao alcance da mão dela. You know? And so the memory of her comes back to me this morning. Então, nessa manhã, a lembrança dela veio para mim. And her ever reminding of the transformation that took place on this day. E a lembrança dela constante sobre a transformação que aconteceu nesse dia. Resurrection. A ressurreição de Cristo. Change that. E a mudança que aconteceu nele. Christ is ever present. Cristo está sempre presente. Christ was there from the beginning, Ele estava lá desde o começo, from the creation da criação, of everything. de tudo. The purity, the manifesting God was present. That is who the Christ is. A pureza, a manifestação de Cristo estava presente. Isso é o que é Cristo. And Jesus entered into that transformation, which he already was. E Cristo entrou, Jesus entrou nessa transformação, na verdade, no que ele já era. You follow me a little? Vocês estão me entendendo um pouco? The perfection is already in us. A perfeição já está em nós. And we're moving towards the transformation into what we already are. E a gente se move nessa transformação, na verdade, para o que nós já somos. You follow me? Entende? Remember I kept saying,
believe in who you are, Lembra, eu fico repetindo sempre. that you are that pure divinity. Creiam em quem vocês são, porque vocês são aquela divindade pura. And how are we moving towards that? E como nós nos movemos em direção a essa verdade? There's a famous line from Gurudev. Tem uma linha bem famosa de Gurudev. What is your change? Qual é a sua mudança? What is the change in you? Qual a mudança em você? Is transformation occurring Transformação está acontecendo in our lives? em nossas vidas. People would come to him As pessoas vinham até Gurudev and ask if they could get more kriyas. e pediam por mais crias, mais iniciações. And he just asked them that simple question. E ele fazia essa pergunta bem simples. What is the change in you? Qual a mudança em você? Is the necessary things occurring in you As coisas necessárias estão acontecendo em você to create that transformation? para que essa transformação seja criada. Jesus had to go through his trials, Jesus teve que passar pelas tribulações dele. and it wasn't easy. E não foi fácil. He even knew what the suffering was going to be, E ele já até sabia o tipo de sofrimento que ele passaria. and he still had to go through it, Mas ainda assim ele teve que passar. still had to carry the burden. Ainda teve que carregar o fardo. How are we carrying the burdens that we have? Como nós carregamos os fardos que temos. Are we running from them when they come? Ou a gente está escapando deles quando eles vêm. Are we looking for the easy path in life? A gente está buscando o caminho fácil na vida. Sometimes the wisdom comes in ordinary places Às vezes a sabedoria chega em locais ordinários, where you're not expecting it. onde a gente não estava esperando. Do you remember the song? Or at least part of the song. Vocês lembram numa canção ou parte dela? And the words of the prophet are written on the subway walls E as palavras do profeta estão escritas na parede do metrô. and tenement halls. E, ué? Tenement. Okay. Let the prophet. I was at my sister's house, Eu estava na casa da minha irmã uma vez. and there was a button on her refrigerator. E tinha um botão na geladeira dela. You know the magnets you stick on the refrigerator? Era um imãzinho na geladeira. And it said, if you cannot stand the rub, how are you going to get punched? Se você não consegue aguentar a esfregada, como você vai ficar polido? It didn't come out of the Bhagavad Gita. E isso não veio da Bhagavad Gita, But it was deeply wise. mas é realmente muito profundo. See, Percebem? in the Bible, Na Bíblia, it says you have to take up your cross É and dito. walk with it. você tem que pega a sua cruz e me segue. You follow? It's Entende? exactly the same thing. É o mesmo ensinamento que estava na geladeira da minha irmã, And it's on a refrigerator magnet. mas estava no imãzinho da geladeira da casa dela e não na Bíblia. Sometimes it's not where you expect it's going to come from. Às vezes não é o que você espera a fonte de onde a sabedoria vem. I was not in front of a guru Eu não estava na frente de um guru or in a church in front of a priest. ou na igreja na frente de um padre. I was in front of my sister's Eu refrigerator, estava na frente da geladeira da minha irmã. and God was speaking. E Deus estava falando. It was simply asking, are you making yourself ready
to be transformed? Ele estava perguntando: você está realmente se fazendo pronto para se transformar? Can you rest on the cross of the burdens you have and forgive those who have done Será que você pode permanecer na cruz, nessas fardos que você carrega, e perdoar aqueles que te ajudaram, que trouxeram esse fardo? if we are going to walk this way, E se a gente for andar dessa maneira, that's the company that we're going to have to keep. essa é a companhia que a gente tem que manter. It's unavoidable. É inevitável. If you can't stand the rub, how are you going to get polished? Se você não puder tolerar a esfregada, como você vai ficar polido? He knew the suffering that was there. Ele sabia o sofrimento que ia chegar. He knew he would end up on the cross, Ele sabia que ele ia terminar numa cruz. and he did not choose to avoid it. E ele não escolheu evitar. And he took on that burden. E ele aceitou esse fardo. As we who are Christians and Catholics say, for our sins. E como nós, cristãos e católicos, dizemos, para os nossos pecados. Have you ever sat down and said, Lord, I will take on this burden for someone else? Você já alguma vez sentaram e falaram: ó Senhor, eu vou aceitar esse fardo pelo bem de alguém outro? You can raise your hand if you think you have. Se alguém de vocês já fez isso, pode levantar sua mão. I'll wait. Eu vou esperar. See, Veja, that's the calling of discipleship. esse é o chamado para o discipulado. Yesterday, I think it was yesterday, I spoke about when Jesus said, I give you all a new commandment. Ontem, ou acho que foi ontem, eu disse que Jesus falou: agora eu te dou um novo mandamento. He didn't say the other ones weren't good, Ele não falou: os outros são ruins. that you shouldn't kill, that you shouldn't steal, Não matarás, não roubarás. right? He didn't say they weren't good, Ele não falou: esses não servem mais. but he gave a new one, Ele deu um novo. that you love one another as I have loved you. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. See, I think what is happening O que está acontecendo? there's lots of teaching out there, Tem muitos ensinamentos, lots of traditions, muitas tradições, because the God is everywhere, porque Deus está em toda parte. and how the manifestation of the love of the divinity shows up everywhere, every culture, all over the E place. como a manifestação desse amor, da divindade, se apresenta em todas as culturas, todas as religiões, todos os caminhos. Right? We have a couple of them, major ones, if you will, A gente tem alguns, os principais, and they all came out of the East. e eles todos vieram nessa época. Hinduism, O hinduísmo, lots of teaching, lots of rituals, monte de ensinamento, lots monte of de rituais, processes, right? vários processos. Difficult. This is mine. Mas era pouquinho difícil essa coisa. And a lot of people were caught in just the roadness of it. E muitas pessoas estavam só Repetition, envolvidas, só nessa parte mecânica, ritualística da religião. caught up in rituals. Then a man showed up, E aí apareceu um homem no hinduísmo, another man, outro homem, the Buddha, Buda, and he simplified it even. e ele simplificou muito mais. But still, Mas ainda assim a gente não estava entendendo direito. and another man shows, E aí veio um outro homem, and that man was Jesus. e aquele homem era Jesus.
And he put it down even simpler. E aí ele tornou essa verdade ainda mais simples. Love one another as I have loved you. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Because if you don't love one another as I have loved you, Porque se você não puder amar os outros como eu te amei, how will they know that you're my disciples? como eles vão saber que você é meu discípulo, ou são meus discípulos? And by his example, he showed the possibility of moving through suffering to transformation. E através daquele exemplo, ele mostrou como se mover em meio ao sofrimento em direção à transformação. And the movement of that through suffering to transformation was love. E esse movimento no meio do sofrimento em direção à transformação é o amor. Because the fullness of God, the fullness of God is only love. Porque a plenitude da divindade, a plenitude do divino, de Deus, é somente o amor. The entire creation is held with it. A criação inteira é sustentada por isso. And now I come back to Gurudev. E aí eu volto para o Gurudev. He would look at us and ask us, where is the love in you? Ele olhava para a gente e perguntava, onde está o amor em você? You want this and you want that, but where is the love in you? Você quer isso, você quer aquilo, mas onde está o amor? The love becomes the highway that carries you to that destination. O amor se torna a autoestrada que te conduz até esse objetivo. And I'm not talking about the thing that looks like love that we do. E eu não estou falando daquela coisa que se parece com amor e que a gente vive dessa maneira. Because a lot of that is based on selfishness. Porque muito dessa coisa que a gente chama de amor é baseado em egoísmo. Martin Luther King said a thing. Martin Luther King disse uma coisa. Unconditional love does not say, I love you, but. Um amor incondicional não diz, eu te amo, mas. It says, I love you even though. Eu te amo apesar de. Even though you put me on a cross. Apesar de você ter me colocado numa cruz. Even though you are making my life difficult. Apesar de você tornar minha vida difícil. If I am going to be a follower of that carpenter, Então, se eu vou realmente me tornar um seguidor daquele carpinteiro, it's gotta be even though. tem que ser apesar de e não mas. Because the but is when we are throwing our little ego in. Porque o mas é onde a gente coloca o nosso ego no amor. Ele se torna condicionado. I love you, but you need to do this. Eu te amo, mas você tem que fazer isso. I love you, but Eu te amo, I mas want you to do this. eu quero que você faça isso. You see, and it's so subtle E é tão sutil how it introduces itself como ele se apresenta and it covers the brightness. e ele esconde o brilho. Opposite of love O oposto do amor is not evil, you know. Feeling evil is the opposite of love. não é o maligno. My home.
It is the thing that looks like love. É a minha compreensão essa, mas o oposto do amor é aquela coisa que se parece com amor, It acts like love. que age como amor, It sits next door to love. que senta na porta do lado do amor. Wolves in sheep's clothing. Os lobos com as peles de cordeiro. You see? It's so subtle. It sits É tão right next sutil. to it. Está sentado do lado do amor. I love you, you know, but you got to make sure that you just straighten yourself up. Eu te amo, mas é bom você se endireitar. It's not about unconditional love. That's about you. Não é, na verdade, um amor incondicional, mas é referente a mim. It's complicated if you make it complicated. É complicado se você tornar complicado. I thought you had a question. Yeah. Eu pensei que ela tinha uma pergunta, mas ela estava matando um mosquito. But really, you know, think about it. Mas pensem sobre isso. Can we take on the burden? Can we take on the suffering? Será que a gente pode aceitar esse fardo ou sofrimento? Can we take on all of the weight? Será que a gente pode realmente trazer para nós esse todo o peso And carry it. e carregá-lo? See, I think about Easter in this way. Eu penso na Páscoa dessa maneira. Can you carry the life of Christ in you? Será que você consegue carregar a vida de Cristo em você? Can you carry the teaching of the Christ in you? Será que você pode carregar os ensinamentos de Cristo em você? How does one manifest the love for the gurus? Como alguém manifesta amor pelos gurus? You become the living teaching. Vocês se tornam o ensinamento vivo deles. You follow? Vocês entendem? You become the living teaching. Vocês se convertem no ensinamento vivo. You're not a facsimile of the teaching. Você não é uma cópia do ensinamento. You're not but. Você não é um mas. You become the living teaching. Você se torna um ensinamento vivo. Gurudev said a thing. If you meditate as I have taught you, Gurudev disse, se você meditar como eu te ensinei, Hariharananda will not die. Hariharananda não vai morrer. He will continue in you. Ele vai continuar em cada um de vocês. If you hold the teachings of Christ in you, Se você retém os ensinamentos de Cristo em você, it's not an event that happened some 2,000 years ago. não é um evento que aconteceu alguns 2000 anos atrás. It is happening right now. Ele está acontecendo bem agora. And the possibility of that rebirth, E a possibilidade desse renascimento, of that transformation, dessa transformação, of rising out of the cave of suffering and illusion and delusion and error. de se elevar, de sair daquela caverna da escuridão, do sofrimento, do nascimento, da morte, da ilusão, do engano e do erro. Is possible. É possível. So this day, you know, embody the meaning of the transformation. Então, esse dia, ele representa, simboliza
essa manifestação da transformação. embody the meaning of transformative love. Ele corporifica o significado do amor que transforma. Embody brilliant light of who you are. Ele corporifica, manifesta a luz brilhante que é você. In the name of the Christ, Em nome de Cristo, make it so. faça isso acontecer. In the name of the Christ. Por Make ele. it so. Faça isso acontecer. And Jesus is on our altar. Jesus está no nosso altar. So Jai Guru. Jai Guru. Yes. Muito Guruji. Here with Guruji. Ele também está com o Guruji. And his mother is here. E a mãe dele também está aqui. I'm thinking of that song from his mother. Eu estou pensando no som da mãe dele, na canção da mãe dele. Back your leg. Our hearts are on fire. Oh, Maria Imaculada, nossos corações estão em chamas. Ave, Ave, Ave Maria. It was the women who stayed with the Jesus on the cross. Foi uma mulher que ficou com Jesus na cruz. All the men ran. Todos os homens fugiram. It was the women, it was the mothers who stayed with him. Foram as mães que ficaram junto a ele. Hail Mary, full of grace. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. It was the women who stood by his side. Foi as mães que ficaram junto a ele. All the male disciples ran. Todos os discípulos homens fugiram. There's a teaching there, but that's for another day. Tem um ensinamento lá também, mas isso é para outro dia. Jai Guru. I'll translate now. You have to say bon dia. Yeah, Bom dia. good morning. Good. Eu vou falar bem devagar para ele conseguir traduzir. Yes, yes, everything, yes. Love, love, love. Love, 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 love. You know, when we were Mhm. in India, 10 years, exactly 10 years. exactly 10 10 years years. ago, we ended up giving a talk together 10 anos atrás na Índia a gente estava Over no Easter. retiro e a gente estava Yeah. sentados juntos também para uma palestra de Páscoa. and it has bound us. E foi nessa palestra que a gente se enroscou. And we, so we are here, Our third Easter. our third Easter together. Nossa terceira Páscoa juntos. Yeah, yeah. By the grace of God and grace Pela graça de Deus dos gurus. and the carpenter. E também do carpinteiro. No, you can continue. Love, love, love. Amor, amor, amor.
Eu estava pensando sobre algo da Páscoa, sobre o que falar da Páscoa, e eu lembrei que é uma semana antes da nossa celebração, eu estava na Argentina e eu recebi alguns ensinamentos de Páscoa. Do domingo de Páscoa. Primeiro, lá na Argentina, a gente foi visitar uma igreja. E essa igreja é bem pequenininha, mas ela tem uma história especial. Talvez alguém de vocês já tenha até ouvido. É nessa igreja onde o Papa Francisco era, acho que ele era bispo ou cardeal, era a igreja que ele era responsável. E aí tinha um padre dando a hóstia, a comunhão para as pessoas, e uma das pessoas recebeu e não comeu. E na hora de ir embora, ela deixou lá a hóstia no fundo da igreja ou no chão. E aí esse padre achou a hóstia no final da missa. E aí ele foi lá e acho que tem um procedimento padrão e eles têm que colocar na água para dissolver. Então ele pôs na água, numa tigela e deixou no altar. E ele, no dia seguinte, claro, aquele papelzinho, em horas já ia virar água. E aí ele acordou no dia seguinte para dar destino àquilo e quando ele olhou, a hóstia estava inteira. E não só estava inteira, mas tinha uma mancha vermelha na hóstia. Ele falou, que estranho, eu vou deixar mais um tempo. Sei lá, deve ser alguma coisa da água, uma reação da... E aí ele esperou mais um dia. No dia seguinte, junto com a mancha vermelha, um pedaço de pele. Um tecido humano. Ou um tecido. Ele falou, melhor eu não falar isso para ninguém, porque vão falar que eu sou louco, eu estou fazendo... E ele esperou mais um dia. O tecido cresceu na hóstia. Metade da hóstia era como se fosse uma carne. E aí ele chamou o Papa Francisco, que não era Papa. E aí ele olhou e falou, primeiro vamos tirar umas fotos disso aqui, sem avisar ninguém. E aí ele mandou para um laboratório que ele conhecia na Argentina. E aí saiu só um laudo. É um tecido humano. É humano. E não só isso, as células estão vivas. Ele falou, talvez esse pessoal da Argentina que me conhece esteja influenciado pela minha presença e ter mandado e falar alguma coisa para que talvez a Argentina tenha algum destaque. Então ele pediu para um amigo, um cientista que não tinha nada a ver com religião, pegar essa amostra e esse cientista mandou para Nova York, no maior laboratório que existe, de análises de tecidos. Cego, eles não sabiam nada do que era aquela pedaço. E aí o relatório veio mais completo. Era de um humano, era de um homem que tinha mais ou menos 30 anos, e esse homem passou por uma violência extrema, porque ele estava com um monte de tecidos, glóbulos brancos produzidos a mais, que demonstravam que ele passou por uma violência extrema. E é claro, para aquele tecido estar fora, ele tinha morrido, mas ele tinha morrido há pouquíssimo tempo, porque aquele tecido era de um coração, e o coração ainda estava vivo. Do nada, veio de outra. E aí esse cientista lembrou que tinha uma história parecida na Itália, há uns 600, 700 anos atrás, que tinha uma hóstia, pingou sangue e ficou marcado no chão, e eles colheram também a amostra. Ele falou, só para certificar, vamos ver se eu consigo comparar isso. E aí ele mandou os dois DNAs do sangue, dessa hóstia e daquele de 700, 800 anos atrás. E o laboratório falou, é a mesma pessoa. E aí essa hóstia está lá na igreja, nessa igrejinha ainda.
Em algumas horas, eles abrem essa porta, que é toda protegida, e essa hóstia, que agora é um pedaço do coração de Jesus, fica exposta. E o que isso tem a ver com a Páscoa? Tudo, esse é o poder. A Páscoa é esse sentimento de ressurreição, de renovação, de uma outra vida. É para a gente despertar para esse poder que está o tempo inteiro. O John Baba falou várias vezes sobre essa palavra, esse mistério da vida. E esse é o mistério da vida, onde na Páscoa ele é revelado mais, ele é exposto. Jesus falou sobre isso. Todos os mestres falam sobre isso. Mas a Páscoa é a demonstração disso, do mistério da vida. E esse mistério não está limitado a uma forma física de Jesus. Ele não está limitado a 2000 anos atrás ou nada. Esse mistério ele existe, ele é a vida. Esse mistério da vida, que é o mistério da ressurreição, que é a Páscoa, ele está aqui agora. Esse mistério da vida faz um pedaço de carne falar. Esse mistério da vida faz outros pedaços de carne sentar e ouvir. E um pássaro cantar e uma flor nascer. E esse mistério da vida que a gente celebra, a Páscoa, ele não foi celebrado a ressurreição só há 2000 anos atrás. Ele está lá na Argentina. O mesmo coração daquele que morreu há 2000 anos atrás está lá vivo, dentro da Argentina. Ele está só na Argentina? Não, é essa expressão, essa declaração, eu estou em toda parte. Essa é a ressurreição. E é essa ressurreição que a gente tem que abrir os olhos e acordar para ela. Se dentro de uma hóstia que foi jogada no chão, Jesus pode ressuscitar? Será que não nos nossos corações? Será que não na nossa mente, nas nossas vidas? Ou será que ele não está ressuscitado em todas as expressões da vida? Será que não é esse o ensinamento da Páscoa? De olhar para essa parte da vida e da ressurreição, e não para a parte da crucificação somente. Porque a maior parte dos seres humanos, incluindo nós, a gente está mais focado na morte de Jesus, e não na ressurreição de Cristo, no nosso viver diário. O que morreu de Jesus foi o corpo. Mas a essência divina, esse mistério da existência, da criação inteira, ele é imortal. Ninguém pode matar, ninguém pode fazer nada com ele. É impossível. Onde estão nossas mentes? No mortal, no crucificado ou no imortal? Eterno e presente em toda parte. Algo para a gente pensar. Quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para a natureza, eu só estou lembrando do mortal. E esse mortal é fadado, ele vai morrer. O nome já diz. E com isso eu vou sofrer. Não é só com a morte de Jesus na cruz, mas quando uma planta morre, quando uma pessoa morre, quando essa parte mortal morre, o que acontece? Um pedaço meu morre. Por quê? Porque eu só estou observando a parte da crucificação. E eu estou esquecendo a parte da ressurreição na existência minha diária. Esse milagre está presente agora. Eu estou lembrando dele? Eu estou enxergando ele? Ou eu estou esquecendo dele? O Gurudev sempre fala para a gente meditar. Medita, medita, medita. Mas o que ele mais fala é, o tempo inteiro lembra de Deus. Você está andando e fala, nossa, Deus está mexendo essa perna. Você está no banheiro e fala, Deus está descarregando. Vem um pensamento ruim, ó Deus, para que isso? Vem um pensamento bom, ó Deus, obrigado. Ó Deus, eu estou te alimentando. Ó Deus, eu estou... Parece até meio maçante.
Mas é a expressão da realidade. É o guru querendo despertar a gente para esse mistério da existência. Esse poder da vida e da ressurreição aqui, no meio de nós, o tempo inteiro. E isso é celebrar a Páscoa. Aquela hostiazinha de coração me fez, trouxe um impacto. Por que eu estou tão... Porque é essa expressão, de novo, essa revelação, ela sempre se revela através dos mestres, das escrituras, mas às vezes acho que Deus fala, eu preciso causar um pouquinho mais para ver se o pessoal acorda. Mas ele está. E qual é o nosso papel? É aceitar esse poder, aceitar esse mistério nas nossas vidas agora. Claro, olhar para a parte temporária e mortal, mas se a gente esquecer da outra parte, qual a mensagem de Jesus? Joga no lixo esse medo de perder, de deixar de existir, de insegurança, de preocupação. Esse mistério não perde, esse mistério não vai embora, esse mistério não se desfaz, esse mistério não morre. Esse mistério, ele é eterno. E ele é o amor, o mistério do amor. Então, nesse domingo de Páscoa, é um convite para a gente pensar para quem eu tenho que olhar mais? Para o crucificado ou para o ressurrecto? Eu não sei se existe essa palavra em português. Para onde eu tenho que olhar mais? Se eu olho para uma pessoa e eu lembro só do crucificado, mais cedo ou mais tarde, meu coração vai se partir. Mas se eu lembro dessa outra parte, junto da ressurreição, o tempo inteiro, aí eu celebro a Páscoa. Jesus está ensinando isso para a gente. Não é só domingo. Esse foi um presente de Páscoa. Me fez refletir sobre como eu estou vivendo e como eu deveria viver e me relacionar com esse mistério da vida. Todas as escrituras só falam disso. Deus é tudo. Eu sou Deus, Aham Brahmasmi. Tudo que eu vejo é Deus, sabedoria é Deus, tudo é Deus. Mas será que eu lembro disso? Será que eu estou tentando? E um outro presente, se eu não me engano, foi no mesmo dia que eu fui na igreja e também recebi esse outro presente. Quando eu estava também lá na Argentina, me mandaram uma foto de uma planta. E essa planta, ela estava linda, era uma goiabeira. E ela cresceu. E ela cresceu onde? No varal onde a gente estende a roupa. Num quadradinho desse tamanho de terra. E a gente deixou, ela ficou desse tamanho e as folhas dela eram exuberantes. E agora? Se ela crescer mais um pouquinho, ela vai se enroscar toda no varal, nesse lugarzinho, ela não vai conseguir crescer. Não tem como. Vamos tentar replantá-la. E a gente foi lá com as ferramentas, calculou, mas a raiz dela já estava mais para fundo. E para tirar daquele buraquinho, a gente tentou. E a gente tirou e colocou ela num vaso. E aí o que aconteceu? Morreu. Aquelas folhas lindas, verdes, começaram a murchar. Meio devagar. Uma semana, duas, e elas indo embora. Ih, acho que morreu. Um outro, o Valdecir falou, espera mais um pouco, quem sabe? E aí, normalmente, a ponta dela é que é o indicador mesmo. E a ponta dela secou. Depois de duas, três semanas, ou um mês, eu não lembro, caíram todas as folhas. Virou só um graveto. Bom, a gente tentou, pelo menos. A gente falou, de qualquer jeito, deixa esse graveto aí.
E passou tempo com essa galho morto da goiabeira. A gente ficou um pouco triste de ter tirado ela tão linda e feliz de lá. E aí, que foto era essa que me passaram na Argentina? Ela mesma. Ela. Outro ensinamento de Páscoa. Hum? Eu fiquei mais emocionado com a foto dela do que a hóstia na igreja da Argentina. Que o Papa não esteja me escutando agora. Por quê? Outro ensinamento. Hum? Outro ensinamento. A gente tem que seguir. A gente tem que continuar. Às vezes a gente vai se sentir arrancado, a gente vai se sentir morto, talvez de fé, ou de vontade de seguir, ou de determinação, ou de... É normal, a gente vai se sentir arrancado. Mas a gente tem que lembrar que essa força ainda está lá. E essa força vai fazer brotar de novo. Não importa. Às vezes são situações das vidas, às vezes a gente fala, de novo eu fiz isso. De novo essas palavras, de novo esses hábitos. Não é possível. Não tem jeito. Mas o que Jesus está falando? Tem. Segue e confia. Vai brotar. Esse é o perdão. Esse é o amor incondicional de Jesus. E essa é a ressurreição em nós. Perguntaram para ele, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? 70 vezes 7. Isso também é o que representa. Às vezes, pelas nossas vidas, a gente vira esses galhos secos. Comportamentos ou tudo. Jesus está falando, não importa. Eu conheço vocês. Eu só quero vocês. Esquece isso. Não olha para trás. Olha para frente e você vai brotar. Um exemplo desse brotar, eu estou associando agora. De todos os seguidores de Jesus, quem era o mais pecador? Não. Também, mas... Hã? Maria Madalena, a mais pecadora. Foi pega em adultério, segundo as leis era para ser apedrejada e game over. Ou seja, o galho seco. Perdeu todas as folhas, tudo. E o que Jesus fez? Perdoou. Segue. Você vai brotar. Então, duas coisas. Primeiro ele falou, você está perdoada. E ele falou outra coisa. O que ele falou? Que não tem pecado. Mas ele falou, vai e não peque mais. Não se preocupa com o seu passado. Não se preocupa com o que já foi feito. Não se preocupa com a sua condição. Eu estou te oferecendo meu amor incondicional. Segue. Então, da mais pecadora, foi perdoada e aceitou esse amor. Aceitou seguir em frente e não olhar mais para trás. Quem estava do lado da cruz quando ele foi crucificado? E quem foi a única ou uma das poucas que presenciou a ressurreição? Da mais pecadora para mais próxima. Quando ela olhou e viu Jesus, ela falou, Rabone, meu mestre. Ou seja, ela teve a experiência da ressurreição. E isso, de novo, é para nós esse ensinamento.
Faz parte errar, faz parte tropeçar. A gente não deve carregar isso. Isso não deve ser um fardo. Esse fardo não tem que ficar na gente. Esse fardo Jesus e os mestres estão pedindo. A nossa parte é, eu não vou mais errar. Eu não quero mais, eu não vou mais fazer isso. Mesmo sabendo que pode acontecer de novo, eu posso tropeçar. Mas eu jamais vou desistir. Os outros desistiram, não? Os outros viram Jesus crucificado e falou, já era. Morto. Acabou a história. E Maria Madalena, a pecadora. E isso não é um ensinamento de Páscoa para nossas vidas? Será que eu devo desistir? Ah, eu não tenho jeito. Ah, não, não é possível. Para mim não é isso, não vai dar. E todos nós somos Maria Madalena. Todo mundo tem um monte de erro e todo mundo tropeça e todo mundo faz um monte de absurdos. Mesmo que for mentalmente. Mas essa parte não importa para Jesus. Esquece. Eu te perdoo. Eu te amo. Mas qual é a outra parte da Maria Madalena? Eu tenho que persistir. E essa persistência vai me levar à ressurreição. Eu vou experienciar a ressurreição como ela experienciou. A ressurreição de Cristo em mim. Ele está sepultado agora. Não está? Por enquanto, o galho está seco. Mas a gente não pode jogar fora essa planta. A planta da divindade. A planta da espiritualidade. A planta de Jesus. Por enquanto, sepultado em nós. Ele falou, segue. Eu confio em você e eu te amo. Por que eu vou desistir? Até que a gente tenha essa experiência da ressurreição verdadeira. Esse é o convite para nossas vidas, para cada um de nós. Por que não? Jesus falou isso sobre Maria Madalena. Krishna fala na Gita. Até mesmo o pior dos seres, o mais vil dos seres, se ele decide me buscar e se aproximar de mim, ele já não deve mais ser considerado como um maligno, ele deve ser considerado como um dos meus, porque ele teve a atitude correta e a decisão de mudar. É a expressão desse amor incondicional, independente da nossa natureza, independente da gente é. Ele só quer isso, eu quero e eu vou. Me guia e eu vou nesses tropeços, eu vou capengando, mas não vou parar. A mesma manifestação do divino também em forma de Rama. É uma história linda também, que me toca. Ravana era o inimigo de Rama, que sequestrou a esposa dele. E ele era, segundo o Guruji, o maior terrorista que podia existir. Ele era o ser mais podre que vocês podem imaginar em todos os aspectos. Todos. Todos os chakras dele envenenados por desejo e ego. Sujo. E o irmão dele, que também é um Asura, ele era um devoto de Deus. Ele vivia nessa cidade demoníaca, só que na casa dele ele tinha as fotos de Brahma, ele adorava, ele fazia rituais. E claro, ele era massacrado pelo irmão. Até que quando chegou esse momento da guerra, do resgate da Mãe Divina, o irmão dele, Ravana, chutou ele, expulsou ele de Lanka, dessa terra demoníaca. E aí, na hora, esse irmão era chamado Vibhishana. E o que ele fez? Falou, ainda bem que eu fui expulso desse inferno. E nem eu quis sair, eu fui expulso. Agora eu tenho a consciência tranquila de buscar Rama. De agora de me abrigar em Deus. E aí, enquanto ele voava para encontrar Rama, ele falava, mas eu sou um ser demoníaco. Ele vai me aceitar. Se eu chegar perto dele com essa minha impureza, e agora? Com esse medo e com essa insegurança, ele estava indo encontrar. E aí, quando ele chegou lá, todos os seguranças prenderam ele, porque falaram, ele veio de lá, ele é irmão desse terrorista, desse ser demoníaco, e eles queriam torturá-lo. E aí chega Rama. E aí soltaram ele, e Rama, o que ele fez? Foi e deu um abraço nele. Grudou um abraço nele. Ele quase morreu de tanto chorar, Vibhishana.
Deus veio e me abraçou, mesmo sendo um ser demoníaco. E não só isso, ele falou assim, a partir de agora você é o rei de Lanka, que é a terra demoníaca. Ele falou, primeiro, eu vim aqui só para tocar seus pés e eu posso morrer depois disso. Eu não quero ser rei de lugar nenhum. E outra coisa, meu irmão ainda está vivo. Você ainda nem foi lá e nem lutou. Como você pode me fazer rei? E ele falou assim, não importa. Se eu te fiz rei, você é o rei daquela terra. Ele falou, e se o meu irmão continuar vivo depois dessa guerra? Ele falou assim, ou se ele mudar de ideia, se ele devolver sua esposa e pedir perdão. Ele falou, se meu irmão fizer isso, se ele vir devolver minha esposa e pedir perdão, mesmo depois de todas essas atrocidades que ele fez, por essa atitude dele de se arrepender, eu ofereço o meu reino de Ayodhya para ele. Eu torno ele o rei de Ayodhya. Amor incondicional. Não importa, até mesmo um Ravana, se tem uma atitude de se voltar e de mudar, esquece. Considerado como puro. Essa é a ressurreição da Páscoa. De pegar toda a nossa carga do passado, de erros, de culpa, e jogar no lixo. Isso não importa para eles. E de colocar fé, determinação e persistência. Porque a promessa é, vocês vão alcançar. Maria Madalena alcançou. E nós todos estamos nesse caminho. Só depende de nós. E uma outra presente de Páscoa que eu tive. Esse foi essa plantinha. Como ela veio? Como ela veio? Aqui? Ela Talvez. estava na Argentina? Hã? A planta? Não, a foto. Ah, Alguém daqui do Ashram me mandou uma foto dela brotando. E ela veio para o altar hoje. Mas ontem eu vi uma plantinha humana também. Uma pessoa que estava aqui ontem, hoje, eu sei que essa pessoa está passando por muitos problemas, assim, impensáveis. E eu estava preocupado com essa pessoa ontem. E essa pessoa ontem estava com uma expressão cinza. Não tinha nenhum esboço de qualquer coisa de... Era uma nuvem negra. O tempo inteiro. Eu estava preocupado. E agora? E aí hoje, eu estava aqui no jardim e essa mesma pessoa veio com um brilho, um sorriso leve. O brilho. Isso é um milagre. Essa é uma outra planta que brotou na Páscoa. Essa é uma ressurreição. Esse foi um outro presente de Páscoa de Jesus. Tudo é possível. Esse mistério, esse poder é e está. Só depende da gente aceitar. E eu senti, eu vi que esse mistério, esse poder abraçou essa pessoa na Páscoa. E ela veio sem falar nada, essa pessoa. Mas ela refletiu a Páscoa. Com esse sorriso e com esse brilho, mesmo no meio de todo esse desafio, problema, de tudo isso, veio um sorriso de Páscoa. Isso é para cada um de nós. Vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Lembra desse princípio divino, esse mistério da vida, inspirando em você agora. Essa é a ressurreição.
Se Deus não nos perdoasse, a gente não teria uma respiração a mais. Esse ato de estarmos vivos é o perdão dele. É o encorajamento dizendo: minha filha e meu filho, esquece o passado e segue. Eu te amo e te perdoo. Só anda. Continua, acredita. E você vai chegar. Eu vou ler uma mensagem para vocês. Oferta de amor. Eu sou o seu Senhor, dono de toda graça e amor. Descansem em meu amor. Caminhem em meus caminhos. Cada semana é uma semana de progresso. Progresso constante rumo ao alto. Pode ser que vocês nem notem isso, mas eu vejo. Eu não julgo pela aparência exterior. Eu julgo o coração. E reconheço nos seus corações um único desejo: o de fazer minha vontade. A oferta mais simples, feita por uma criança, trazida ou criada com o desejo de agradar vocês, ou demonstrar o amor que ela sente por vocês, não lhe é mais importante do que os presentes daqueles que não as amam? Então, apesar de vocês pensarem que o seu trabalho foi perdido ou desperdiçado, eu o vejo apenas como uma oferta de amor suas. Coragem, meus filhos. Quando sobe uma costa íngreme, um homem muitas vezes tem mais consciência dos seus pés trôpegos do que a vista e da beleza ao seu redor, ou até mesmo de seu progresso para o alto. Perseverem e perseverem. Amem e riam. Celebrem. Que a gente possa usar esses momentos sagrados, esses dias especiais, para intensificar o nosso desejo por essa experiência, por essa transformação. Que a gente possa seguir leve, sem essa carga em nossas costas necessárias. Só lembrando desse amor e do perdão incondicional de Deus para cada um de nós. Dispostos a não errar mais, dispostos a não tropeçar mais, perseverando com dedicação, com alegria, com uma certeza. Nós vamos encontrar o Cristo ressuscitado. Ele está aguardando por nós. Não só olhando para a crucificação, mas especialmente ansiando pela ressurreição em nós, aceitando esse mistério, esse milagre da vida mais e mais em cada instante, tornando a nossa vida inteira a celebração da Páscoa, da ressurreição de Deus em cada um de nós. Cada respiração, esse mistério se renova. Em cada pessoa, em cada objeto, em cada aspecto dessa criação, esse mistério se revela para nós. A gente precisa abrir os olhos, e isso é a Páscoa. O reviver da nossa verdadeira natureza. O amor incondicional. O perdão supremo. A paz divina. Nós nascemos para isso. Tem que crescer nisso, até mesmo durante as dificuldades e os erros. Como Maria Madalena. Agradecendo a Deus e aos mestres por essa oportunidade sagrada de nos reunirmos, de refletirmos, trazemos mais amor, mais inspiração para nossas vidas. Orando para que cada um de nós possa realmente tornar nossas vidas numa grande ressurreição. Tornar digna essa vida humana que cada um de nós recebeu para experienciar
esse nascimento, o renascimento de Cristo em nós. Agradecendo a todos pela oportunidade, pela inspiração e tentando perceber esse princípio divino, esse mistério eterno em cada um de vocês, em toda parte. Eu me curvo a vocês com gratidão. Bom, amém.